Olá, estamos aqui no novo episódio do nosso podcast Gerando Vidas da Infertilidade à Maternidade. Estou aqui com a Érica Semaco, andrologista sênior do Fleury Fertilidade, e ela vai desvendar todos os mistérios a respeito do que acontece com o espermatozoide no laboratório de reprodução assistida. Érica, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui hoje para compartilhar seu conhecimento todo em andrologia. Imagina, doutora, eu que agradeço. Acho que é importante o pessoal saber um pouquinho da parte masculina também, o que acontece antes da gente formar o embriãozinho lá, como que ele tá... A parte do papai, né? É muito importante também. Acho que é legal a gente falar bastante sobre isso. A gente sempre dá ênfase tanto, né, sobre a questão do óvulo, a jornada da mulher, e às vezes o parceiro fica um pouco de escanteio nesse processo, como se fosse um papel mais secundário, e de fato não é, né? A participação é 50% do óvulo, 50% do espermatozoide. Essa é sempre, não a briga, mas a luta da andrologia, né? Porque às vezes a paciente vem tão já desgastada de tantos tratamentos, aí você pergunta, mas fez o mínimo básico, um espermograma, uma investigação masculina? A gente ainda não deu uma olhada. E aí, de repente, é ali que está o grande mistério, uma ajuda rápida poderia ter já facilitado grandemente esse casal. Então, essa é que é a nossa bandeira, vamos dizer assim, de olhar para o homem de outros Já olhos. falando dessa bandeira do espermograma, então vamos falar um pouco sobre esse exame. Eu acho que a gente pode começar pelo preparo para a coleta de sêmen, como é feita essa coleta, e aí depois a gente já dá continuação no processamento seminal. Então, primeiro vamos falar do espermograma, desse exame. O que a gente pode ver, qual que é o preparo para colher e tudo isso. Muito legal. Essa parte masculina, eu acho que o espermograma, ele precisava até, de repente, ser um exame de rotina do homem. Assim como a mulher faz a rotina ginecológica uma vez ao ano, o homem, de repente, poderia fazer isso, que a gente poderia antecipar grandes problemas. Então, você faz uma coleta, ali você vai ver qualidade seminal, então, volume, viscosidade, pH, cor desse sêmen, isso numa visão macroscópica. E aí você vai para outra parte, a parte microscópica. Você vai conseguir ver concentração, motilidade, a morfologia desse espermatozoide. Então, a saúde desse sêmen, como está se saindo, se passou por alguma questão inflamatória, alguma parte infecciosa, tudo isso você consegue ver num exame simples de espermograma, que acaba sendo uma ejaculação. O que a gente pede um preparo, né, para fazer a coleta? Então, uma abstinência mínima entre 2 a 5 dias. Passar um pouco disso é prejudicial ao sêmen, então passou de 7 dias, a gente já começa a ter uma apoptose celular, já começa a ter uma perda de motilidade. Então, às vezes o homem acha que vou ficar muito tempo sem ejacular para ter um aproveitamento. Não, isso já caiu por terra. Então, para alguns pacientes, a gente acaba, às vezes, até recomendando que faça um dia ou venha sem abstinência no dia do tratamento. Quanto mais ejacular, é melhor, vamos renovar esse sêmen. Então, essa parte também que era um estigma, um mistério, vou ficar vários dias sem ejacular. Não. Às vezes é melhor o paciente, às vezes não. A grande maioria das vezes, 2, 3 dias de abstinência é o ideal. Não ir com febre recente para fazer o exame ou uma infecção previamente definida, alguma coisa assim, para você evitar falsos resultados. Então, fazer o exame, né, como eu falei, de rotina seria bom, não só esperar tentar engravidar para poder ver a saúde do homem como anda, né? Isso é importante. A gente tem tanto essa questão, né, às vezes da varicocele, de alguma coisa que tem ali desde sempre, né, ali na adolescência, adulto jovem, que se tivesse feito um espermograma, que visse alguma alteração, às vezes já corrigiria essa varicocele, normalizaria esse sêmen até para uma gestação espontânea, né? Perfeito, porque assim, a menina quando ela menstrua, a mãe corre com ela para ginecologista, para ver como essa menina tá, como tá a puberdade. O menino
passa pela puberdade que a mãe não sabe quando foi a primeira ejaculação, é um diálogo difícil, ainda existe esse diálogo difícil. Alguns meninos têm criptoquidia, por exemplo, na infância, operou lá com 1 aninho, 2 aninhos, para colocar esse testículo na bolsa, bonitinho. Quantos que fizeram acompanhamento na puberdade? Raríssimos. Verdade, e aí, quando vai tentar engravidar, aí fala, eu tive criptoquidia na infância, minha mãe falou que eu já operei. E aí você descobre o fator de infertilidade ali do casal. Então, realmente, isso a gente fala, a gente comenta com os médicos para começar essa consciência. E até com amigos, você tem um menino, tá ali com seus 13, 14 anos, fala, leva no uro, pro uro dar uma olhadinha se tá tudo bem, se não tá, para começar essa cultura de investigação mesmo da parte masculina desde pequeno. Acho que é importante. A gente tem até que falar, porque a gente, nessa questão, né, da dificuldade para engravidar, tem fatores masculinos e femininos, e o fator masculino é tão prevalente quanto o fator feminino, né? E você comentou que até vem sempre a mulher fazer a investigação e o homem fica sempre ali na retaguarda, meio com medo de fazer o exame, exatamente porque não tem essa cultura, né? De cultural frequentar, mesmo, de ter urologista, tudo. E só uma observação em relação à criptoquidia, só para esclarecer, então é quando o testículo, que ele naturalmente precisa ficar ali na bolsa testicular, né? E aí ele está posicionado na região abdominal. E por que não pode ficar? Porque aqui a temperatura é mais quente, ele tem que ficar na bolsa testicular, porque aí ele vai conseguir ter uma produção espermática adequada. Se ele ficou esse testículo no local errado, então isso pode impactar na produção dos espermatozoides. Então, só porque às vezes a gente fala um nome técnico e talvez... Não, você esclareceu tudo. Mas aí, às vezes, quem está escutando não está familiarizado com isso. Então, ótimo, Érica, você falou para a gente da importância do espermograma e já alertou quem aí está assistindo, tem um adolescente do sexo masculino, já orienta aí para o urologista para fazer essa investigação e evitar tantas questões aí, né? E uma coisa importante, porque às vezes, eu que observo aqui atendendo os casais, é que o homem, a mulher veste a camisa, tenho um problema, eu vou investigar. E muitas vezes, quando esse fator é masculino, primeiro reluta em fazer o exame de espermograma, por questões culturais. E depois que faz, e o fator é masculino, isso pode impactar gera até impotência sexual. É uma questão que afeta a vida sexual do casal e, às vezes, o relacionamento como um todo, né? Doutora, eu tenho, assim, casos reais, tá? Porque quando a gente atende o paciente, a gente fala claramente para ele. E o retorno, muitas vezes que vem, é assim, eu sou motivos de chacota, os colegas falam que eu sou menos homem porque eu sou infértil. Então, tem uma mudança de valores na questão da fertilidade masculina. Não é porque você tem um fator masculino que você é, né, no termo popular, mais homem ou menos homem. As pessoas acabam confundindo. Já tive essa questão aí você se coloca para o paciente, acalma, fala, não é assim, fica tranquilo, isso acontece mais do que você pode imaginar, e aí a pessoa vai aceitando. O aceitar o fator masculino para o homem, a depender da cultura familiar, a depender de como ele vem de base, é mais difícil às vezes do que para a mulher. Então, é um ótimo momento para a gente fazer as pessoas pensarem em reverter esse processo, né? E até para eu me lembrar, né, de atendendo as mulheres, também reforçar nos filhos adolescentes do sexo masculino para buscar um urologista, e porque isso também escapa, né? Falar, vem a menina que depois que menstrua, então tá, e seu filho? Você já levou no urologista, né? É ótimo. Então, você sabe que você me deu uma dica. Mas é verdade, isso falta no Brasil, eu acho. De uma forma, todos os pacientes que a gente atende, eles falam, se eu tivesse sido mais bem orientado no início, eu não teria esse problema hoje, provavelmente.
Então, E agora a gente falando dessa questão, depois já está dando uns conselhos tão positivos aí para a vida, né, como um todo, porque as pessoas que escutam, e a gente tem que espalhar isso para a gente ter saúde masculina também preservada, né. Então, o espermograma foi realizado, tá? Tem um fator masculino, foi observada uma alteração e a gente vai fazer um processamento desse sêmen para utilizar num procedimento de reprodução assistida. Conta pra gente o que é esse processamento seminal, como tudo isso acontece. então, o processamento, ele nada mais é do que você escolher o melhor espermatozoide. Então, o que que eu preciso? De um espermatozoide por óvulo. Então, eu tenho que tentar achar o espermatozoide campeão, aquele que eu quero beber em casa. Então, eu preciso eliminar tudo aquilo que possa estar influenciando negativamente nesse sêmen. Então, eu recebi a amostra seminal, eu fiz os parâmetros macroscópicos que a gente chama, os micros, aí eu vou avaliar qual tipo de processamento eu vou fazer. Hoje a gente tem uma gama de técnicas que podem ser utilizadas, desde gradiente descontínuo de densidade com centrifugação, a gente tem no termo em inglês SWIMAP, que é a migração ascendente do espermatozoide, temos técnicas novas, o Zymot, que é uma nova placa que está super em alta, que está sendo utilizado para separar o melhor espermatozoide. Tem seleções de Pixie, que é para sêmen com fragmentação um pouquinho mais aumentada, Super Ixi, quando é um caso de problemas de morfologia. Então, a gente tem que individualizar o casal, saber o que aquele casal está precisando, tanto fator feminino, fator masculino, idade do casal. Então, isso também hoje leva-se muito em consideração, porque antes achava-se que o espermatozoide não envelhecia. Hoje a gente já sabe que o espermatozoide pode sim envelhecer, e isso vem com outros fatores agregados. Então, a gente vai ver concentração, motilidade, que para cada técnica eu preciso dessa diferença, não adianta eu pegar um sêmen. Eu vou falar um termo técnico, depois a gente vai corrigindo, então oligosospermico grave e querer fazer um gradiente descontínuo. Eu não vou ter aproveitamento algum. Então, eu preciso saber a característica do sêmen para eu idealizar a melhor técnica para escolher aquele espermatozoide que eu considero o melhor, ou que eu brinco, falo o espermatozoide campeão que vai fazer o bebê em casa. Então, a depender. Então, o que, que a gente seleciona? Espermatozoides com uma boa motilidade, uma boa concentração. Posso fazer gradiente, que eu diminuo fragmentação e seleciono por motilidade, né? Ele vai descer o melhor espermatozoide. A migração ascendente. Então, eu seleciono o espermatozoide menos fragmentado. Você pode ter associação de técnicas. Posso pegar essa técnica de gradiente, realizá-la, que é meios de cultura, centrífuga, né? Vai por rotação por minuto, e depois colocar este espermatozoide para fazer o SWIMAP, que é essa migração ascendente. Eu posso associar técnicas, né? É comum associar técnica? Eu gosto muito. Então, é comum. Você pode, tudo dependendo da qualidade do sêmen. E da quantidade. E da quantidade e do procedimento que você vai fazer. Então, se eu vou fazer uma inseminação, eu preciso de maior concentração. Então, não adianta eu processar e escolher um espermatozoide. Não, é melhor eu ter um montante maior. Então, eu tiro todo o plasma na centrifugação e aí eu faço a inseminação. Eu concentro toda aquela amostra, né? Se eu vou fazer um ICSI, é diferente. Eu preciso de um espermatozoide por óvulo. Então, eu posso melhorar e aprimorar as técnicas quanto mais... só para não ficar confuso. Não é porque eu vou fazer uma inseminação que eu estou escolhendo da pior forma. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu faço menos processamentos, então eu não associo ter quantidade técnicas para eu ter adequada. quantidade, exatamente. Mas não que não vai ser um espermatozoide ótimo também. Zymot, para eu fazer um Zymot, eu preciso de motilidade, porque ela é uma câmera microfluídica, então eu preciso que esse espermatozoide nade. Então não adianta eu pegar, agora também um termo, um espermatozoide astenosospermico, que é que tem baixa motilidade, colocar no Zymot que ele não vai nadar, né? Então, tudo tem a sua limitação. Por isso que a gente também levanta essa causa, que é você individualizar o casal. Hoje é um termo muito legal de se falar e realmente
A gente conversar sobre o caso antes, analisar quantas falhas esse casal teve, de onde eles vieram, o que eles já têm de bagagem, ou se é a primeira vez. Às vezes o casal vem como isca, que a gente fala, né? Que é sem causa aparente essa infertilidade, e na hora que você vai ver, ou o espermatozoide não tá legal, a morfologia é 0 ou a morfologia é 1, e aí você não tem um bom embrião. Então, contar individual desse casal, desde aquela parte da médica, então, de avaliar o casal, traz pra gente, e aí a gente sim consegue ir selecionando essa melhor técnica e melhor preparo. Por isso que também é importante o espermograma prévio. Exato. Porque aí você já não é uma surpresa. Quando o casal vem, a gente já sabe o que vai encontrar. Claro, existem flutuações de resultado, mas o paciente pode estar super bom, às vezes pode vir com a concentração mais baixa, mas você já conhece aquele casal, você já vê a característica daquele sêmen. Pode dar uma variada, mas você tem ali um padrão, vamos dizer assim, né, de qualidade seminal, que tem que andar naquele linear mais ou menos, com altos e baixos, mas você já conhece o casal. Isso é muito importante. E até você falou do espermograma prévio, que muitas vezes, né, o parceiro reluta porque tem filho de outra relação, tipo, não, eu sou fértil. Não, a fertilidade não dura para sempre. Assim como o relacionamento. Não durou e nem a fertilidade. Então, eu acho que é importante repetir o espermograma, lógico. Coisas acontecem, né, Érica? E não só repetir, porque passaram anos. Dentro de um tratamento de reprodução, fez um ciclo, fez 2, fez 3, vai repetindo o espermograma. A gente pode falar até de fragmentação de DNA. Vamos fazer um exame mais aprofundado. Tem o cariótipo desse casal também. Tudo isso vai gerando dados para você escolher a melhor forma de escolher o melhor espermatozoide, né? Então, essa parte da frag, não sei se a gente já comenta. Vamos falar já. O que é fragmentação do DNA espermático? O espermatozoide a olho nu, vamos dizer assim, quando você olha no microscópio, você não consegue ver o DNA dele, a fita do DNA. O que você avalia ali? A morfologia. Então, uma cabeça oval normal, perfeita, uma peça intermediária e o flagelo que tem que bater de forma contínua, não girando em torno dele, uma forma progressiva, que a gente chama, né? Na cabeça do espermatozoide, ela vai ter duas partes. Então, o acrossoma, que é onde é o responsável pela chapeuzinho. Isso, que é a parte onde vai ligar com o óvulo. Eu falo que é o bonezinho do espermatozoide. Bonitinho. Ali ele vai ter a parte responsável com a ligação do óvulo, da interação com a zona pelúcida do óvulo, e aí ele vai colocar o DNA dentro do óvulo, que tem que estar bem condensadinho ali no núcleo do espermatozoide. Quando o espermatozoide está se formando na espermatogênese, em algum momento pode acontecer dessa fita de DNA ter como se fossem quebras. Então, fragmentação mesmo. Isso pode ser muito baixo, então, porque a gente está falando de milhões de espermatozoides, então isso não ser relevante. Ou, às vezes, é tão alta esta fragmentação que você fertiliza o óvulo, você forma o embrião, mas quando você chega lá no terceiro dia, você vê aquele embrião todo fragmentado, um embrião que não está se dividindo como você gostaria. É o genoma masculino que não está tão legal. Ou você tem um embrião, você forma um blastocisto, você transfere, você tem uma gravidez e aí você começa a ter abortos de repetição. Então, é porque pode estar ligada a essa fragmentação de DNA. Como você pode... Hoje a gente tem umas 4 técnicas de avaliação dessa fragmentação. Tudo depende de em qual laboratório vai ser feito. Uhum. Mas isso pode ser avaliado previamente. E, na minha opinião, tem que andar em conjunto com o espermograma para um paciente que vai fazer tratamento de reprodução assistida. Porque existem casos de pacientes que têm uma fragmentação altíssima. Quando isso pode acontecer com mais frequência? Pacientes obesos, paciente com varicocele, paciente fumante. Então, todos alguns hábitos ruins que o paciente pode ter, eleva essa fragmentação de DNA. Tem que ser tratado, né? Se você me perguntar, tem um tratamento específico, Érica? Infelizmente, não.
Não tem um remédio que, como um antibiótico, você vai dar e vai resolver. O que a gente pede? Mudança de hábito. Vamos melhorar a vida desse casal, né, e desse marido. Ejaculações mais frequentes, para você sempre ter espermatozoides mais jovens, que não fiquem... Qual frequência? A cada 2 dias uma ejaculação, ou a cada 1 dia. Às vezes já tem estudos que falam do paciente ejacular 2 horas antes do tratamento. Claro que também você tem que saber como é esse sêmen previamente, volume, concentração. Não adianta também sair para todo mundo, que aí você acaba prejudicando. Uhum. Tem que ser avaliado previamente. Alguns médicos, alguns andam na linha do antioxidante para esse marido. Algumas pessoas usam tratamento antibiótico e anti-inflamatório, porque você pode ter ali uma infecção que você não está vendo de prontidão, uma prostatite, alguma coisa assim, que pode estar causando essa fragmentação. Então, você acaba tratando o todo para você ver se diminui a frag, né? É algo que você não tem um medicamento específico, mas a junção de coisas você pode melhorar esse paciente. Retomando essa questão, né, que muitas vezes as pessoas passam por muitos processos de reprodução assistida, não deu certo, não deu certo. E a essência está no hábito de vida. Então, o hábito de vida já, né, com esse desgaste todo, com excesso de peso, com sedentarismo, com tabagismo, né, fumando, fazendo tudo não saudável, como ter um espermatozoide saudável. Então, não tem milagre, né? Então, eu falo que para a gente ter um corpo saudável, e aí tudo vai funcionando. E às vezes essa mudança de hábito, nossa, é outro sêmen, é outra história depois dessa movimentação, né? Isso é verdade. A gente vê pacientes melhorando vida, melhorando hábitos, emagrecendo e parando de fumar, e vai melhorando, e aí tem um sêmen melhor. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também, desses exames prévios, a cultura de líquido seminal. É algo, às vezes, também que a gente vê que passa, porque o médico acaba não pedindo, não vê, e às vezes uma infecçãozinha ali no sêmen pode causar leucócitos no sêmen, você forma a espécie reativa de oxigênio que é produzido e fragmenta o DNA do espermatozoide. Então, acho que esse também é um exame preditivo quando o paciente vai começar um tratamento. Um espermograma, uma fragmentação e uma cultura de sêmen. Acho que é importante essa avaliação, porque os leucócitos realmente prejudicam, e prejudicam bastante pela formação que a gente chama de ROS, né? Que é a espécie reativa de oxigênio, e fragmento do DNA do espermatozoide por contato. E mesmo a cultura estando positiva, se a gente for pela viscosidade, a gente não teria alguma pista, de alguma característica desse sêmen para depois a gente pedir a cultura, ou você acha que o sêmen pode ser aquele silente, aparentemente normal, e está infectado de alguma forma? É assim, o espermograma é o que a gente fala, ele não faz o diagnóstico, mas ele te dá indícios. Então, assim, o paciente fez o espermograma, tá com uma cor amarelada, já está com presença de leucócito na amostra que você avalia. Já é um preditivo que pode estar com uma infecção. Mas, como a gente falou, culturalmente, o paciente já reluta em colher um espermograma, fazer a segunda amostra, fazer né? a segunda. Então, como é no próprio líquido seminal, você já pode pedir junto, que você já avalia tudo. Né? Mas nesse caminho de você ter uma coleta e um aproveitamento só. E eu acho, a gente falou aqui do processamento seminal, falou da fragmentação, e às vezes alguém está escutando que já tem uma fragmentação aumentada e fala, ai, não, mas não tem como fazer esse teste antes daí, se não, quando faz esse teste, o espermatozoide morre, não é? Então não tem como fazer esse teste antes de usar na reprodução assistida. O que a gente faz é assim, sabidamente o paciente tem uma fragmentação aumentada, você faz estratégias. Então, o que você pode pensar? Como a gente falou, a ejaculação com menos tempo, então ao invés de você fazer 5 dias, você faz 1 dia, 2 dias de abstinência, né? Aí você vai escolher a melhor técnica. Então, ou a gente pode fazer o Zymote, que está
Se a motilidade estiver ok, né? Se tiver ok, você consegue selecionar. A gente tem o Pixie, que é uma plaquinha com ácido hialurônico, que o espermatozoide, como que ele seleciona? Ele parte pelo princípio de espermatozoides maduros, são espermatozoides com menor fragmentação espermática. Então, o espermatozoide que se ligar à placa é um espermatozoide que tem os receptores de ácido hialurônico. Ele é um espermatozoide maduro, então ele provavelmente é um menos espermatozoide fragmentado. menos fragmentado. Você vai por dedução, assim, né? Isso, você vai fazendo por um screening. eliminação. Então, você faz um gradiente descontínuo de densidade. Vamos colocar que é uma amostra boa, né? Uma amostra ok para fazer todos os processamentos. Você pode fazer, então, primeiro um gradiente. O SWIMAP também seleciona espermatozoides menos fragmentados pelo princípio da migração. Então, espermatozoides mais rápidos seriam também os maduros e os menos fragmentados. Então, aqueles que sobem são os melhores espermatozoides. E você também tem a placa de Pixie que seleciona, além da do Zymote, que você também pode utilizar. Então, você tem estratégias laboratoriais para contornar, mas você pode bater o martelo que você pegou o espermatozoide sem fragmentação, porque como a gente falou, a gente vai procurar o de melhor morfologia, com o núcleo mais condensado, sem vacúolo, aquele perfeito a olho nu. Mas ele pode ter, por exemplo, se ele tiver uma fragmentação de fita dupla, você não vai conseguir pegar, né? Você não vai conseguir. De qualquer forma, faz uma seleção, né? Exatamente. Agora, gente, já tem um processo seletivo lá no ovário, que vários folículos crescem, um ovulo, o espermatozoide já passa, vários são ejaculados, um fertiliza. Não é fácil a vida desde os gametas. É verdade, é verdade. A gente falou, então, desse processamento seminal, e aí você tocou no assunto da inseminação e da fertilização. Eu só queria fazer um adendo, que às vezes essas palavras se confundem, então, inseminar é colocar o sêmen no útero e fertilização in vitro é quando colhe o óvulo, colhe o espermatozoide, fertiliza no laboratório e posteriormente transfere o embrião para o útero. Então, quando a gente transfere sêmen, inseminação, transfere o embrião, fertilizou in vitro. Então, por isso que a Érica estava aqui comentando nessa questão da quantidade de espermatozoide. Então, no processo de fertilização, escolhe um espermatozoide e injeta no óvulo. Na inseminação, já precisam de vários espermatozoides para eles lá entrarem no processo seletivo, né? Isso, para ajudar. Disputar o Enem com óvulo. Ai, gente, é verdade, a vida não é fácil desde a parte do gameta, né? E a gente também, eu queria falar na impossibilidade, né, dessa coleta, né, através da ejaculação, seja pela impossibilidade disso acontecer, ou, por exemplo, num parceiro vasectomizado. Então, quais as outras possibilidades de coleta de sêmen e avaliações que vocês podem fazer lá na andrologia? Isso também é comum, né? Pacientes que fizeram vasectomia e têm um novo relacionamento, ou a própria parceira resolveu ter uma nova gestação. A gente consegue buscar esse espermatozoide ou testicularmente ou no epidídimo, né? Que são os pacientes vasectomizados, que é o órgão onde o espermatozoide fica armazenado pré-ejaculação. Para pacientes que a gente tem que buscar no testículo, são pacientes que são azospérmicos, sem causa aparente, ou por algum fator genético, e aí no ejaculado ele não tem espermatozoides, então você vai buscar nos túbulos seminíferos dele. Então, o urologista específico em reprodução vai fazer essa cirurgia, ele vai tirar fragmentos desse testículo, desse túbulo, entrega para a gente, no mesmo momento, então simultaneamente, a gente olha esse material e já dá o retorno ao médico. Olha, doutor, tem ou não tem esse espermatozoide? Por quê? Ele mapeia esse testículo. Então, ele abre o testículo e vai vendo por regiões. Então, a gente procura
o túbulo mais regurgitado, aquele mais amarelinho, aquele que está mais visivelmente bonito, para a gente procurar espermatozoide cheio. ali. E aí ele nos entrega, existem várias condutas médicas, aí é de acordo com o que o médico recomenda e aconselha. Você pode fazer essa cirurgia um dia antes, para deixar esse material em cultivo para o outro dia. Você pode fazer no mesmo dia. Tem os seus prós e seus contras. Então, quando é no mesmo dia, o tempo é um pouco menor. Então, você procura e logo é a coleta dos óvulos, mas você usa o sêmen ali naquele momento. Quando você faz um dia antes, você vai deixar em cultivo, o espermatozoide fica bem no meio de cultura, também não tem... morrer. Não vai morrer por conta... Não vai parar. Alguns até você ganha motilidade, mas não é nada... garantido, mas você também tem esse tempo, porque às vezes a cirurgia tem que ser em hospital, né, por conta da característica do paciente, ele prefere que seja, e aí a gente se mobiliza até lá, o médico faz a cirurgia, a gente traz o material para o laboratório e reavalia. Isso é feito, você também pode congelar o excesso desse material, para você não ter que reabordar este testículo numa outra ocasião. O do epidídimo, principalmente para pacientes que são vasectomizados, né, é um procedimento, vamos dizer, um pouco mais simples do que a microtese, que é essa dissecção testicular. O urologista também vai puncionar por agulha fina esse epidídimo, o paciente sob anestesia, e também vai nos entregar esse volume e a gente já avalia naquele momento se tem espermatozoide ou não. Tem também, você pode tirar partezinhas do testículo, então você faz mesa, tesa, que às vezes você não precisa abrir esse testículo inteiro. Então, existem essas alternativas para você procurar espermatozoide no paciente azoospermico, ou obstrutivo ou não obstrutivo. Então, obstrutivo se ele tiver feito alguma cirurgia realmente específica para a infertilidade, então ele fez vasectomia, ou não obstrutiva aí por outras causas ou sem causas aparentes. Como a gente falou lá na frente, um paciente de criptoquidia, alguma coisa assim, que ficou azoospermico, então você pode tentar buscar para ver se ele tem uma produção mais mínima e aí ele não ejacula, mas está lá no testículo. Então você pode ter essa tentativa, vamos dizer assim. E a gente falando de tanta manipulação, eu lembrei de um caso de um parceiro que chegou, né, o casal chegou aqui e falou assim: não vou deixar fazer esse procedimento, não, que vai destruir meu testículo, eu vou ficar sem testículo. Eu falei, não é bem assim. Então, para quem está nos ouvindo, essas manipulações, elas são pequenas, elas não vai tirar o testículo de forma alguma, são fragmentos pequenos, mesmo na manipulação cirúrgica, né? Na punção né? É uma punção, é com agulha, então lógico que pode ser realizado em mais de um lugar, mas tudo isso é muito pequeno, então não vai ter essa destruição, não vai afetar a produção de testosterona, não vai afetar a virilidade desse homem e também não vai destruir esse testículo, porque eu recebi um aqui atordoado com essa questão de ficar sem o testículo por causa da manipulação. Não, muito pelo contrário. Durante a técnica da cirurgia, o médico também opera com o microscópio, então ele tira pedaços que a gente vivencia, é uma coisa, mas assim, é muito pequeno, é muito pouco, a gente abre aquilo delicadamente para também não perder o material, então é todo em prol daquele momento. Então a equipe se mobiliza e realmente, e assim, falou, tem espermatozoide, tem suficiente, o médico não mexe mais. Então a gente pegou, é o suficiente para o tratamento, dá para congelar, como é que vai ser? A gente sempre vai em prol da preservação da fertilidade do casal, porque a gente não sabe se vai precisar abordar esse testículo novamente. Exato. E tem muitos casos que assim, tem o testículo direito e o testículo esquerdo. Grande parte das vezes você começa por um testículo, então o urologista vai avaliar volume testicular, ele já deve ter, com certeza, fez um exame prévio de ultrassom, ele já sabe o que ele vai encontrar ali, né? Ele não vai abrir o testículo às cegas, vamos dizer assim, né? E às vezes nem se aborda o outro testículo, então você só trabalha com um. No direito teve, tá tudo bonitinho, dá para utilizar? Não vou abrir o testículo esquerdo, vai ficar fechadinho, a gente só manipulou um, porque a gente não sabe o futuro se precisar reabordar esse testículo.
Tentar ser o menos invasivo possível. Exatamente. E foi até importante uma palavra, né, que você falou. Eu sempre falo é importante alguma coisa, né, porque eu sempre vejo alguma coisa mais tirada daí. Você falou em preservar a fertilidade do casal. A gente tem falado tanto, tanto do congelamento de óvulos, preservar a fertilidade feminina. Vamos falar um pouquinho de preservação da fertilidade masculina. Então, se por algum motivo vai fazer uma cirurgia do testículo, um tratamento para o câncer, vai ser necessário coletar esse sêmen antes dessa intervenção. Então, explica para gente sobre esse processo. Então, a coleta é como se fosse um espermograma, quantas coletas são necessárias, e quanto tempo esse sêmen pode ficar lá, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a preservação da fertilidade masculina. Nossa, doutora, é tão importante esse tema, porque a gente recebe desde meninos jovens, já após puberdade, né? Quanto homens adultos, que a instrução não foi dada corretamente. Então, às vezes já está na beira da quimioterapia, ou já iniciou a quimioterapia para esses casos, e aí você já... Claro, se tá na beira você consegue, mas assim, às vezes já tirou um testículo, porque se for um caso de câncer de testículo, já tirou um, o outro às vezes consegue suprir, mas já passou por cirurgia, então você já tem um processo inflamatório, aquela qualidade seminal já não tá standard, vamos dizer assim, a melhor que a gente gostaria que estivesse. Então essa conscientização, eu espero que isso traga assim para muita gente e seja falado em casa, que é importante a preservação da fertilidade. Então, o que a gente tem preconizado, vamos dizer assim? É um homem fértil, jovem, para fazer preservação. A gente pressupõe que um casal é considerado... Pressupõe não, é dito que o casal é infértil depois de 1 ano de tentativa. Então, a gente tenta fazer uma preservação para mais ou menos 1 ano de tentativa. Então, a Organização Mundial da Saúde diz para a gente ter pelo menos 10 amostras para inseminação. Então, que seria aí esse 1 ano, 10 Só vamos falar que uma coleta você pode fazer... Mais do que uma tentativa. Onde que estão nossos, né? Então, eu sou dependente de volume, porque o congelamento, ele é partes iguais, crioprotetor e volume seminal. Então, se o paciente ejacular 1 ml, eu vou pôr 1 ml de crioprotetor. Quando eu vou dividir isso, eu não consigo fazer 10 tentativas. A minha palheta normalmente cabe meio ml, então dariam ali 4 palhetas, certo? De 2 ml, 4. Então, eu sou volume dependente, qualidade seminal dependente. Então, o paciente é óligo grave, se eu vou congelar, não adianta eu fazer um monte de palhetinhas, só para o pessoal entender, como se fosse uma carga de caneta. É ali que a gente é ali que a gente vai reservar o sêmen. Então, um canudinho fino. Isso, exatamente. Então, cada um desses a gente vai descongelar por estimulação de óvulo, né? Não adianta ele ser óligo grave, eu dividir demais, porque na hora de descongelar, eu vou descongelar demais. Então, também acaba sendo elas por elas. Hoje a gente tem vitrificação de espermatozoide, então você consegue, para esses pacientes que têm 1, 2, 3 espermatozoides, você consegue vitrificar o espermatozoide, então já não tem uma perda tão grande quanto no congelamento por volume, vamos dizer assim, também é uma técnica específica que tem ajudado bastante gente também, né? E por quantidade, por exemplo, para a gente fazer uma inseminação, que é aquilo que a gente estava conversando de quantidade de sêmen, eu fiz lá 12 palhetas do paciente. Talvez, muito provavelmente, eu vá ter que descongelar mais do que uma palheta para fazer uma inseminação, porque eu preciso de uma maior concentração para colocar no útero da paciente. Se eu vou falar em fertilização, aí eu consigo descongelar provavelmente uma tentativa por vez dessa amostra que a gente congelou, que a gente guardou para o futuro, né? Tudo depende, é muito realmente dependente de qualidade seminal, para a gente definir quantidade de espermatozoides. O que tem crescido muito também, que está sendo bacana, vamos dizer assim, pacientes que vão fazer cirurgias de vasectomia.
Então, É ele muito já está importante isso. planejando a vasectomia, mas o casal é jovem. Ah, será que daqui 10 anos É o tem que eu um neném? A falei, gente né? vai querer mais um A filho? fertilidade não dura para sempre, o relacionamento não dura Exatamente. para sempre, então Aí eles já estão guardando, se prevenindo, guardando esse sêmen antes da vasectomia. eu sempre recomendo, e às vezes o casal vai, decidiu pela vasectomia e eu falo, olha, então vai lá coletar um sêmen, e a paciente puxa minha orelha, porque, nossa, doutora, mas você falou isso? Eu falei, sim, então. Depois da vasectomia também é possível a gente, né, fazer uma fertilização in vitro, mas eu recomendo sempre coletar sêmen. E recentemente também eu recebi um casal que ele tinha feito vasectomia aos 32 anos, mas coletou sêmen. Ai, mas eu acho que é porque eram da área da saúde e já sabia, porque é raríssimo alguém vasectomizado ter amostra de sêmen congelada. É, isso acaba sendo as partes da medicina, vamos dizer assim. Aham. Ah, o médico que vai, às vezes, que vai fazer a vasec não tem essa visão de fertilidade. Uhum. Então, vai fazer vasec, faz vasec. Se ele tem essa outra, assim como os oncologistas, que hoje está mudando com você ter essas dinâmicas multidisciplinares nos hospitais, que tem ajudado muito. Então, o paciente é onco, ele vai começar o tratamento, alguns já têm aquele start. Fala para a família se quer congelar sêmen antes de começar a quimioterapia. Então, isso antigamente era muito menor, hoje já Já tem aumentado. Olha que aumentado. bom. Então, assim, você tem essas dinâmicas em hospitais e eles já procuram os centros de reprodução, ou os médicos são colegas de trabalho. Ah, eu lembro daquele gineco que me falou que faz fertilização. Ah, então vale a pena congelar o sêmen dele antes dele começar essa quimio. Assim como o óvulo também, das meninas que também precisam dessa preservação. Então, vale muito a pena. E voltando um pouco, aproveitando o gancho, se você é adolescente, fez o espermograma, é óligo grave, congela o sêmen. Porque Olha que quando bom, você pois é. tiver seus Já 35 pensando não em tem o fator engravidar, idade, não tem toda essa provavelmente essa história. produção já caiu mais. Então, lá no começo tem 1 milhão de espermatozoides, lá na frente talvez ele já esteja praticamente exospérmico. Então, se essa cultura vier de início, provavelmente vai ter um futuro melhor, né? Quando esse menino for tentar ser pai. É, uma saúde masculina. E faz parte, a fertilidade é uma questão de saúde e tem que ser cuidada com a mesma importância, né? Eu acho que a gente esclareceu as dúvidas aqui. Eu adorei o bate-papo com você, de saber de todas essas técnicas, dos seus bastidores, porque a gente faz a parte clínica, claro, convive com o laboratório, mas um detalhamento, tanta informação assim, ajudou muito e até me fez lembrar que eu falei assim, peraí, eu preciso também perguntar para as minhas pacientes, quando trazem a filha para a primeira consulta, você tem filho? Né? E aí você está levando para eu lembrar também de dar essa orientação, porque, confesso, esqueço. E Esquecia. Agora, Já depois do nosso bate-papo, não esquecerei E mais. esses detalhes, o espermograma é um bom exame, mas ele não fecha grandes diagnósticos, então, se o paciente está em tratamento, fazer muitas vezes mais do que um espermograma, a fragmentação é importante, muito importante também, porque a gente sabe que ela impacta no tratamento, e a cultura de sêmen também, eu acho que ela tem que ser lembrada aí de ser pedida também, porque às vezes as infecções estão por aí e a gente nem passa batido. E tem estudos que comprovam que você melhorando uma vírgula no sêmen, você pode ter uma maior taxa de blastocisto aí e aumentar as chances dos pacientes. Então, vale a pena. Vale É um muito a mino que pena. vale muito a pena, de verdade. Ai, que ótimo. Érica, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Adorei o bate-papo. Espero também que vocês tenham gostado. E eu espero que a gente tenha outros encontros, porque esse universo seminal tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem muita coisa, é muito bacana. Então, ótimo, gente. Então, acho que deu para entender um pouco sobre esse espermatozoide, a importância do espermatozoide, do papel do homem nessa questão da dificuldade para engravidar, na questão de preservar a fertilidade. Se tem uma adolescente aí do sexo masculino,
Vamos lá coletar um sêmen, fazer um espermograma, fazer a investigação da saúde masculina e também questão de fertilidade, quem sabe uma possível infecção. Olha quanta coisa a gente aprendeu junto aqui. Espero que vocês aproveitem essas informações e até o próximo episódio.